Olá, pessoal da turma 73. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de revisão do conteúdo do sexto ano, porque ele é bem importante para a gente entender os mecanismos e as coisas que nós vamos estudar no sétimo ano, tá? Claro que, como eu já falei para vocês, é um resumo, muito resumo, então tem vários conteúdos que eu estou deixando de lado, né, e que tem que ser observados e tudo mais, mas para que a gente possa fazer um resumo lógico e que vocês possam pegar o fio da meada, eu vou pular fora alguns conteúdos, por exemplo, os povos indígenas, os povos que viviam na América, né, na antiguidade, vamos dizer assim, né, nós não vamos tratar sobre eles aqui neste resumo, mas depois, quando a gente for estudar no sétimo ano Brasil, aí a gente volta e aí a gente consegue ver esses povos e o modo de vida deles, certo? Então, o que eu estava devendo para vocês, devendo não, né? O que a gente tinha combinado para essa semana era a gente estudar Grécia e Roma e feudalismo. Tá? Eu estou achando que vai ficar muito longo, eu acho que nós vamos ficar só em Grécia e Roma, e aí o feudalismo a gente estuda na semana que vem, porque tem que ficar muito bem entendidinho, porque é justamente na ruptura do feudalismo que surge o nosso conteúdo de sétimo ano. E ele está todo associado com essa ruptura. E não tem como eu entender uma ruptura sem saber primeiro o que era, o que foi partido, né? Não posso pegar os cacos simplesmente, eu tenho que saber o que eu tinha ali antes daqueles cacos, além antes de ter rompido, né? Antes de ter se esgotado aquele sistema. Tá? Então, vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês. Cadê aqui? Aqui. Vamos botar em apresentação. Um pouquinho lento meu computador, tá? Me perdoem. Até vou dar uma pausa no vídeo aqui, ó. Enquanto ele abre ali o que eu quero. Cadê? Coisa, gente. Tá abrindo. Coisas da tecnologia, muita aula, muita utilização de internet, muito arquivo, muita fotografia, muita coisa, e a gente vai ficando lento, né? Então, queridos, resumo de história, número 2 do sétimo ano, com conteúdo do sexto ano. Vamos lá. Então, há cerca de 1.200 anos antes de Cristo, né, até cerca de 320 antes de Cristo, nós vamos ter a civilização grega, tá? Ou o que a gente chama de Grécia Antiga. Hoje nós temos um país, atualmente, que se chama Grécia, tá? Mais ou menos na região onde era a Grécia Antiga, certo? 1.200 por quê? Porque vai surgir uma outra civilização ali no mar, em Creta, e uma outra civilização a messênica ali, que já vai dar início a algumas atividades como comércio marítimo e tudo mais, mas por volta de 1.200 começam a chegar mais do centro da Europa alguns grupos de povos que vão ocupar esta região ali da Grécia que a gente já vai ver, tá? E dali vai se desenvolver a sociedade grega.
No ano de 450, mais ou menos, antes de Cristo, eu tenho o apogeu desta civilização. Tá? Eu marquei em 320 porque essa civilização grega ela vai ser primeiro dominada pelos macedônios, por um cara chamado Alexandre o Grande, que ele era macedônio. A Macedônia era um país pequeno, pobre e de pastores ali. E o rei da Macedônia mandou o filho dele, o Alexandre, estudar em Atenas, a cidade mais desenvolvida do mundo grego, e lá ele aprendeu filosofia, aprendeu um monte de coisa, voltou para sua terra, o pai dele morreu, ele assumiu o controle e ele dominou a Grécia. E a partir dessa dominação dos macedônios sobre a Grécia, ele vai fazer um império e um exército poderosíssimo, porque na época a Grécia estava sendo atacada pelos persas, certo? Tinha uma guerra longuíssima com o Império Persa. E aí o Alexandre vai derrotar esse Império Persa e em 10 anos ele vai chegar até a Índia, ele vai fazer um império, vai no Egito, vai num monte de lugar, mas ele vai morrer, ele morre jovem. Tá? Então aí a gente tem mais ou menos, porque daí depois entram outras coisas no lugar. Não é que a Grécia desapareceu, o país sumiu, as pessoas morreram, nada. A gente está falando de cultura, de predominância de um determinado modelo durante um determinado tempo. Tá? A partir daquele tempo, começa a surgir outras coisas que vão chamar a nossa atenção, tá? Que é o caso da nossa amiga Roma. Então, vamos ver a localização. Ó. No início, o território grego era quase o mesmo que da Grécia atual. Tá? A Grécia atual, ver se vocês veem minha setinha aqui, ela fica aqui nesta região. Essas ilhas aqui, e essa região que está verde, e essa região que está cor-de-rosa. Tá? Essa região amarela aqui, já hoje em dia, não faz parte da Grécia. Essa região pertence à Turquia. Tá? E algumas ilhas aqui próximos também pertencem à Turquia. Certo? A Turquia está aqui, ó, ela tem um pedacinho aqui nessa pontinha e segue para cá. Então, toda essa parte aqui, hoje em dia, é um país chamado Turquia. Tá? Então, a Turquia é um país que existe em 2 continentes. Ela existe na Europa, porque este pedacinho aqui ainda é a Europa, e aqui já é a Ásia, tá? Onde está amarelinho. Então, a Grécia Antiga ela se desenvolveu nessas ilhas aqui, nessa península, né? Nessas 2 penínsulas aqui. Sumiu a minha setinha, está aqui. Essas 2 penínsulas. Tá? A península é essa bico de terra que é quase cercado pelo mar por quase todos os lados. Não é uma ilha, porque não é cercada por todos os lados. É quase todos os lados. E ela tinha várias cidades aqui na Ásia Menor, que a gente chama de Ásia Menor. Bueno, com o passar do tempo, os gregos fundaram colônias ao longo do Mediterrâneo. A gente vai ver por que eles fundaram essas colônias. Então, olha aqui. Sempre lembrando, né, pessoal, olha, ó, nesse aqui nós temos o Brasil, onde a gente mora, esse aqui é o mapa do mundo, ó, o Brasil onde a gente mora, e aqui esse quadradinho vermelho quer dizer que esse mapa está exatamente onde é esse quadradinho vermelho no mundo. Tá? Aqui a gente tem um mapa um pouquinho mais ampliado, e sempre lembrando aquela primeira tarefinha que vocês receberam de História e Geografia na primeira semana, que é aqueles mapas. Né? Então, vocês têm que estar sempre com o mapa na cabeça, porque a gente está sempre trabalhando com mapas. Então, aqui é a Europa, ó. Essa parte toda é o continente europeu. Aqui nós temos o comecinho da Ásia, e aqui para baixo nós temos a África. E nós temos esse mar aqui, chamado Mar Mediterrâneo. Aqui parece pequenininho, tá, gente? Mas ele é muito grande. Tá? Então, vejam que a Grécia vai se desenvolver, além daquela península ali que eu mostrei para vocês, e aquela costa da Ásia Menor, mas vai subir também, ó, pelo Mar Negro. Tá? Isso aqui para cima nós estamos quase na Rússia. E aqui embaixo, ó, ela vai até onde hoje é a Itália, uma parte da Itália, um pedacinho da costa da Espanha, um pedacinho da costa da França, esse lugar aqui hoje fica na França. Aqui no norte da África, tá? Ela vai desenvolver colônias. Por quê? Vamos ver como é que era a economia da Grécia, tá? A economia da Grécia,
além da agricultura, com destaque para a produção de azeite de oliva, ó, a azeitona dá o azeite de oliva, né? E as uvas que dão o vinho, né? E grãos, né? Como trigo, cevada, aveia. A economia grega também era constituída de outras atividades, como o artesanato, a metalurgia do ferro, que é fazer objetos em metal, né? A fabricação de utensílios variados, a pesca, a indústria naval e, principalmente, o comércio, um comércio, inclusive, de longa distância através do Mediterrâneo. Então, olha aqui o naviozinho dos gregos. Então, os gregos, eles vão se dedicar... Vocês viram que ali, ó, é muita ilha e tem montanhas e é um litoral muito recortado e muitas pedras e muita coisa. Então, a área agricultável não é tão grande assim. Então, os gregos vão necessitar de fazer comércio, né? E eles vão ser grandes comerciantes, assim como os fenícios, que habitavam lá onde hoje é o Líbano, viajavam pelo Mediterrâneo todo, os gregos também começaram a viajar. A economia do mundo grego ela já é um pouco mais complexa, porque ela vai usar moeda. Os povos mais antigos não utilizavam muito a moeda. Já os gregos usavam bastante a moeda, o dinheiro, como um elemento de troca, né? Os povos mais antigos faziam o comércio deles era simples troca de mercadorias. Eu imagino que aquela mercadoria tem um valor determinado para mim, ela é importante, e eu calculo um outro produto que eu possa me desfazer, né, e trocar por aquilo. Então, o valor das coisas ele era relativo, era um valor de troca. Com a difusão da moeda, eu estabeleço um valor fixo para as coisas, né, que é medido através da moeda. A mão de obra era predominantemente escrava e a produção era baseada na propriedade privada. Tá? No início da colonização grega, a mão de obra eram famílias, né? Famílias que tinham pequenas fazendas e lá se agregava aquele grupo de familiares, irmãos, primos, tios, né? Sob o comando de um descendente de um antecessor mais velho, né? Um patriarca, alguma coisa assim, e ali elas iam produzindo. Mas com o passar do tempo, começou a se utilizar a mão de obra escrava na economia grega. Tá? E o trabalho livre fica um pouco mais restrito às cidades, mas mesmo assim nós temos muitos escravos trabalhando na cidade. A política. Aqui que vai complicar o negócio para vocês. Tá? Eu não sei se o meu quadrinho está atrapalhando vocês aqui. Aqui, deixa eu subir. Para mim aparece o meu rosto aí, eu não sei se para vocês aparece também. A polis grega. Tá? A Grécia Antiga não era um país centralizado politicamente como os que conhecemos hoje. Tá? Eu não posso falar de um país grego, assim, eu não tinha um rei da Grécia, eu não tinha todo mundo submetido à mesma legislação, à mesma coisa. Mas sim um grupo de cidades e estados independentes, as polis gregas. Tá? Então, cidade no idioma grego é polis. Tá? Então, a polis grega ela era independente. Cada cidade da Grécia tinha seus próprios governantes, a sua maneira de governar, tinha a sua estrutura, tinha seus deuses prediletos, tinha a sua legislação, tinha a sua organização. Então, elas eram independentes umas das outras. E, algumas vezes, em alguns momentos, rivais umas das outras, e chegavam a guerrear entre si, mais ou menos como era a estrutura lá da Mesopotâmia. A polis era constituída de uma área rural, né? Então, a gente vê aqui uma área de plantação, né? Onde estão as casas, os prédios públicos e tudo mais. Uma parte alta da cidade tinha o que se chamava de acrópole. Acrópole. Vê que o poli está ali no... Então, a parte alta da cidade, ou a cidade alta, a cidade que está no ar, né? Que é onde tinha os principais edifícios públicos e tinha uma certa fortificação, era um lugar mais ou menos de defesa.
Cada cidade grega tinha sua organização política própria. Tá? Então, nós vamos nos dedicar aqui a uma cidade grega, que é a maior, praticamente, cidade grega, ou uma das maiores. Nós temos duas principais cidades gregas, que é Atenas e Esparta, e elas vão guerrear entre si em determinado momento, e elas têm constituições diferentes, sabe? Sociais, políticas, organizações diferentes. Mas nós vamos tratar aqui, então, de Atenas, porque Atenas vai predominar e muitas cidades gregas vão seguir mais ou menos o modelo de Atenas. Então, a gente usa como exemplo da política grega a política de Atenas. Tá? Depois de uma série de reformas sociais, com o passar do tempo surgiu uma forma de governo que serve de modelo para os países da atualidade, a democracia. Já ouviram falar? É o nosso sistema de governo atual, é democracia. O que quer dizer democracia? Essa palavra democracia ela é a junção de duas palavras gregas. Demos, quer dizer povo, e kratos, que quer dizer poder. Tá? Demos e kratos. Então, nós temos democracia. O sistema político ateniense, por uma série de mecanismos, eu não vou entrar em detalhe todos os mecanismos que tinha ali, proporcionava a participação política de todos os cidadãos na vida pública, seja na tomada de decisões, seja na própria administração da cidade. Então, o cara podia votar, né? Podia votar, mas também tinha alguns mecanismos que faziam o rodízio, que em alguns momentos o cara, além de apenas um eleitor, ele participava também da administração da cidade, devido ao rodízio e esses mecanismos todos que eu falei. Vejam, todos os cidadãos de Atenas participavam da vida pública ou da vida política. Detalhe, polis, cidade, política, vejam que política está ligado a uma raiz que remete à cidade. Então, política é a participação nos assuntos da cidade, nos assuntos que não interessam para a nossa vida, para o nosso dia a dia, nas decisões que são importantes para nós seguirmos a nossa vida. Né? E onde se toma decisões? Na cidade. Por quê? Porque eu tenho um monte de gente aglutinada. Lá no campo, não. Se eu moro numa fazenda, mora eu e a minha família. Eu decido as coisas conforme a minha vontade, comigo, com a minha família. Né? As coisas do coletivo, elas estão muito mais próximas da cidade. Por quê? Porque eu tenho muito mais gente vivendo junto e que a gente precisa administrar, que a gente precisa discutir. Então, vejam que a palavra política ela está ligada a uma palavra grega que remete à cidade. Se a gente quisesse traduzir política por outra palavra, a gente poderia muito bem comparar política com a palavra que a gente usa para cidadania, que é a nossa participação na vida do coletivo. Né? Isso é cidadania. Política é praticamente a mesma coisa. Aqui, olha o detalhe. Vamos pular da política direto para a sociedade. Porém, nem todos eram cidadãos. Então, todos os cidadãos participavam da política, né? Ou da vida pública. Mas nem todo mundo era cidadão. A sociedade grega era dividida, então, entre os cidadãos, as mulheres, os escravos e os metecos. Tá? Os metecos, os escravos e as mulheres não possuíam cidadania. Né? Essa palavra cidadania ela vem do latim, tá? É dos romanos. Ela, em grego, eu não sei como é que seria. Provavelmente fosse politikos. Né? E esses aqui não eram politikos, esses aqui eram idiotas. Né? Não no sentido de maluco, né? É uma palavra grega que quer dizer que o cara que não participa da vida política, que não é um políticos, ele é um idiota, né? Que é o que não está facultado a ele decidir alguma coisa ou participar da vida política. Mas vamos lá, não vamos confundir muito a nossa cabeça aqui, não. Em Atenas só eram considerados cidadãos os homens livres maiores de 18 anos, filhos de pais atenienses. Então, o cara tinha que ser nascido em Atenas, mas não adiantava ele ter nascido em Atenas.
Se só ele tivesse nascido em Atenas e os pais dele tivessem nascido em outro lugar, ele ainda era considerado um estrangeiro, ou seja, um meteco. Ele só era cidadão ateniense se ele tivesse nascido em Atenas e os pais dele também tivessem nascido em Atenas. Então, as mulheres, os residentes forasteiros e os escravos, residente forasteiro é aquele cara que veio de fora, veio de outro lugar, não tinham participação nenhuma na política. Entre os homens livres também haviam divisões sociais. Os eupátridas, por exemplo, eram considerados bem-nascidos, que eram descendentes das famílias mais antigas, mais tradicionais, mais importantes da civilização grega. Então, aquelas famílias mais antigas lá eram consideradas as famílias importantes, então o eupátrida era esse cara. Mas teve muita gente muito ateniense que fez fortuna fazendo comércio, montando frota de navio para armador, né? Essa armação é quando eu monto um navio para ele fazer uma viagem, né? O cara que banca, o armador, é um cara que tem que ter muito dinheiro para bancar a viagem de um navio, né? Porque ele tem que pagar os marinheiros, ele tem que botar alimentação lá dentro, ele tem que botar água, ele tem que botar tudo, né? E custear ainda o custo da fabricação do navio, dos equipamentos todos. Então, muitos caras enriqueceram nessas funções, mas não eram das famílias mais antigas, mas eles eram ricos também, e aquelas reformas sociais foram equilibrando a diferença entre os eupátridas, porque antigamente só os eupátridas é que tinham direitos, mas aí eles começaram a melhorar as coisas. Nós tínhamos os proprietários de terras, alguns grandes, alguns pequenos proprietários de terra, e os trabalhadores em geral. Tá? Esses eram os homens livres de Atenas. Meteco, então, era o nome dos moradores que moravam em Atenas, mas não eram nascidos na cidade. Né? Eu fiz um parênteses aqui, Atenas era uma cidade cosmopolita, diferente de Esparta, que era muito rígida. Atenas aceitava gente do mundo todo, né? Do mundo todo da época. Né? Então, na cidade de Atenas, tinha muitos moradores de várias partes do mundo. As mulheres livres, eu botei entre aspas, queridas e queridos, ficavam restritas às atividades do lar, sem participação ativa na vida social. Elas eram livres, mas quase não. Tá? Elas praticamente ficavam só em casa. Elas não tinham muito espaço social. Às vezes, uma escrava tinha mais circulação na sociedade do que uma mulher livre, né? Uma dona de casa, uma esposa de um cara respeitável da cidade de Atenas, ela não tinha muita liberdade. Né? Os escravos, até o ano de 594 a.C., podiam ser tanto estrangeiros capturados em guerras, como atenienses endividados, cidadãos, antigos cidadãos endividados. O pequeno proprietário ficava devendo, não tinha condições de manter, pedir empréstimo para alguém, não conseguia pagar a dívida, ele acabava sendo escravizado e aí perdia seu direito de cidadania. Mas aí, em 594, um legislador chamado Solon proibiu a escravidão por dívidas. Então, daí para frente, nós vamos ter escravos apenas descendentes de outros escravos ou escravos que vão ser conquistados em guerras. Os moradores, né, de Atenas já não vão mais ser escravizados por dívidas. A mesma coisa vai acontecer em Roma, tá? Mais ou menos na mesma época, depois vocês vão ver. Cultura. A cultura da Grécia antiga serve de base para boa parte da cultura dos povos ocidentais modernos. Os gregos desenvolveram a matemática, a geometria, a arquitetura, a história, a geografia, a filosofia, a astronomia, alguns conceitos de física, a dialética, etc. Tá? Nas artes visuais, pode-se destacar a cerâmica, com pinturas que descrevem o cotidiano e as batalhas. A escultura, que primava pela perfeição na representação da anatomia humana. Então, olha aqui, ó, nós temos corpos perfeitos, com mínimos detalhes de musculatura e de formas. Né? Então, eles eram perfeitos nisso, nas esculturas. Tá? Os gregos desenvolveram as artes dramáticas, como as tragédias e as comédias, que eram apresentados em grandes teatros ao ar livre. Então, essa atividade teatral
vem lá da Grécia, e eles faziam encenações, eles tinham companhias de atores e tudo mais, o público ia lá, sentava na arquibancadinha lá, ó, sentava nas arquibancadas e assistia os espetáculos. E lá eles desenvolviam tragédias, eles desenvolviam comédias. Até hoje, a gente pode ver peças que foram escritas lá na Grécia Antiga. Eu mesmo já fui assistir montagens de peças com textos lá da Grécia Antiga. Além de produzirem cultura, aliás, eles aperfeiçoaram e disseminaram a escrita dos fenícios através do alfabeto de 23 letras, que é o nosso alfabeto, que é a nossa maneira de escrever. Isso aí que vocês estão vendo aí na tela, tudo, ó, essas letrinhas e esta forma que vocês conseguem entender o que está escrito, é o alfabeto de 23 letras. Vocês já viram que tem outras formas de escrita, né? Eu mostrei na semana passada várias formas de escrita. Imagina a egípcia, a chinesa, a japonesa, a da Mesopotâmia. É muito complexo. São formas de escrita muito complexas. E essa nossa ela é muito mais fácil de ser entendida porque tem poucas letras. Tá? Enquanto a escrita chinesa tem quase 3.000 ideogramas é aqueles risquinhos lá dos chineses, 3.000 diferentes, tu imagina, para te decorar isso aí tudo. Mas, além de produzirem cultura, os gregos foram grandes difusores de cultura. Então, eles não só produziam, como eles difundiam a cultura. Por quê? Porque, uma vez que em suas viagens tiveram contato com diversos povos, e assim como eles transmitiam os seus conhecimentos, a sua cultura, para esses povos, eles também espalhavam a cultura de outros povos pelo mundo. Então, eles tanto assimilavam a cultura de outros, eles tinham contato com persas, com sírios, com fenícios, com todo o pessoal da região, com íberos, com o pessoal da África, com egípcios, com todo mundo, eles assimilavam um pouco dessa cultura, mas, ao mesmo tempo, eles também deixavam um pouquinho da cultura deles nesses lugares e faziam a troca desta cultura. Então, os gregos são muito importantes na disseminação cultural e na interligação das culturas dos povos. Na época de Cristo, por exemplo, o idioma grego era praticamente a língua corrente em diversos lugares ao longo do Mediterrâneo, inclusive lá na região onde Cristo, provavelmente Cristo falava grego. Jesus Cristo. Bom, o próprio nome Cristo é uma palavra grega. Tá? Jesus é uma palavra hebraica. Né? Jesus, na realidade, é uma tradução, uma adaptação ao nosso idioma de uma palavra hebraica. Tá? Yeshua. Mas Cristo é uma palavra grega. Tá? Só para vocês terem a ideia. E vejam que, na época de Cristo, eu já tinha dado como a civilização grega já tendo sido apagada. Mas o problema, vocês vão ver logo ali na frente e já vão entender tudo que eu estou dizendo. E a religião? A religião grega era politeísta, ou seja, tinha vários deuses. Vários. Deus. Né? Tel é uma palavra grega, poli é uma palavra grega. Seus deuses eram representados com formas humanas. Tá? Vejam aqui, ó, eles não, diferente dos egípcios lá, que tinham deuses em forma de animal, tinham deuses que metade era homem, metade era animal, né? Cabeça de animal e corpo de homem. Os deuses egípcios, não, todos eram representados com formas humanas, tal e qual um ser humano normal. Mas não só na aparência os deuses eram parecidos com os humanos. Eles tinham as mesmas paixões e defeitos dos humanos. Então, os deuses gregos tinham tudo que tem os humanos, né? Os mesmos defeitos: raiva, paixão, amor, desejo, cobiça, né? Tinha uns que mentiam. Então, o Deus grego ele não é aquela imagem de perfeição que a gente tem de Deus, né? O nosso Deus ele é todo perfeito, né? É um ser perfeito, é um ser que não erra, é um ser justo, amoroso e tudo mais. E os deuses gregos, não. Eles eram que nem nós, humanos, né? Eles só tinham superpoderes. Tá? E a mitologia grega é muito rica em histórias e aventuras dos deuses, dos semideuses e dos heróis. Então, a gente tem uma riqueza de histórias
desses deuses ali, né? E dos heróis e dos semideuses. Inclusive, tem muito, cara, por exemplo, tem deuses que vão lá e tem relação sexual com uma mulher, ou a deusa tem relação sexual com um homem, um humano, e dali sai um semideus ou um herói, que é o caso do Hércules, que vocês já devem ter ouvido falar. A semelhança entre os deuses e os humanos e a riqueza da mitologia grega servem até hoje de exemplos para o estudo da psicologia. Muito do estudo de psicologia que a gente tem se analisa elementos da mitologia grega para poder entender a alma e o pensamento humano. Tão parecidos eram os deuses gregos com os humanos. Bom, agora vamos para o nosso outro conteúdo. O vídeo está ficando longo, hein? Roma. De 753 a.C. até 476 depois de Cristo. Tá? Então, vejam que lá em Grécia, eu comecei com um número alto, 1.200, e baixou até 320, porque estava tudo antes de Cristo. Então, lembra? A contagem é regressiva. Aqui nós vamos ter duas contagens. Uma regressiva, ou seja, 753 até o ano 1 antes de Cristo, e depois uma contagem progressiva, que é do ano 1 depois de Cristo até o 476. Então, se a gente for somar aqui, nós vamos ter... Olha, isso é conteúdo de matemática, hein, de vocês, eu acho que é do 7º ano, se não for do 6º. Nós vamos, então, ter... Então, ao invés de diminuir aqui, nós vamos somar. Então, nós vamos ter 753 mais 476, vai dar 1.100, quase 1.200 anos. Tá? Então, Roma, nós vamos ter mais ou menos 1.200 anos de história de Roma, certo? E eu vou resumir muitas coisas aqui de Roma. A civilização romana se desenvolveu nos moldes da civilização grega e tem algumas semelhanças com ela. Então, a civilização romana ela vai partir muito da civilização grega. Tá? Vejam que Roma vai surgir em 753, mais ou menos quando a Grécia está ganhando expansão, está se tornando importante, está fazendo aquela expansão pelo mundo, é onde vai surgir Roma, ainda pequenininha. Uma junção de vilas, são 7 vilas pequenininhas que resolvem se juntar para fazer uma cidade. Sua economia era fortemente baseada... assim, Roma, ela era... o povo que formou Roma chama-se latinos. Com medo da ameaça dos seus vizinhos, os sabinos, os latinos resolveram juntar essas 7 aldeias numa cidade, certo? Alguns anos depois, vai vir um outro povo, os etruscos, e esses etruscos são mais avançados que os latinos, e eles vão modelizar muito Roma, e é onde Roma, de fato, vai virar uma cidade e vai progredir, vai crescer muito, tá? Com os etruscos depois em Roma. Mas vamos lá. A economia era fortemente baseada na mão de obra escrava. Ponto. Isso aqui é importantíssimo para vocês. A economia romana era baseada na mão de obra escrava. Tá? O escravo é que trabalhava. As unidades produtoras eram as vilas, né? Que eram as fazendas que produziam azeite, vinho, trigo, plantavam. Mas havia também algum tipo de indústrias, né? Alguns tipos de indústrias, como a indústria do vinho, a indústria do azeite. Né? Então, lá na vila se planta azeitonas, mas aí eu tenho uma indústriazinha que vai prensar, vai moer essa azeitona para fazer o azeite e vai vender. Os romanos também praticavam o comércio marítimo e na cidade se desenvolviam vários tipos de profissão. Tá? Então, nós temos um monte de profissões na cidade de Roma, até porque ela virou uma cidade muito grande, vocês vão ver. A cultura romana era bastante similar à grega. A arquitetura, as estátuas, eram quase que uma cópia da dos gregos. Mudava pouca coisa, mas em colunas, aqueles prédios em colunas, aquelas estátuas com a perfeição do corpo humano, muito parecido. A gente pode fazer um destaque especial para a literatura romana, tá?
e o desenvolvimento da ciência jurídica. Os romanos vão desenvolver um sistema de direito, de leis, de legislação, com magistrados, né, com juízes, com advogado, que nem nós temos hoje, né? O advogado surgiu, a figura do advogado, essa profissão, surgiu lá em Roma. E até hoje o nosso direito, o direito aqui no Brasil, se utiliza muito do direito romano, é baseado nos escritos do direito romano, tá? Inclusive, vários termos no idioma que os romanos falavam, que é o latim, se usa hoje em direito. A sociedade romana se dividia entre patrícios, que eram as famílias nobres, né? As famílias mais antigas, mais importantes, clientes e plebeus, que é o povo comum, tá? E além, é claro, dos escravos, tá? O cliente, ele é um cara que vai estabelecer uma relação de dependência com o patrício, sabe? Ele vai apoiar o cara em tudo que o cara quiser, vai ser meio que um associado íntimo, vamos dizer. Em compensação, o seu patrono vai lhe ajudar financeiramente, vai lhe proteger de alguma forma, certo? A religião romana era praticamente a mesma religião dos gregos. Os deuses eram os mesmos, apenas com outros nomes, tá? Então, nós temos Zeus lá em Roma, na Grécia, e temos Júpiter em Roma. É os mesmos deuses e praticamente a mesma religião, tá? Por isso que eu economizei. Então, vamos direto para a política de Roma, que daí sim vai mudar um pouco. Roma vai apresentar 3 fases políticas em sua história. Política geral, tá? De organização geral de Roma. A primeira é a monarquia, de 753 a.C. até 509 a.C. Então, dá uns 200 anos, mais ou menos, 250 anos, um pouquinho menos, 240 e poucos anos, de monarquia, onde Roma tinha um rei. Então, a partir da sua fundação, o primeiro rei de Roma foi Rômulo, e ali teve uma meia dúzia de reis. Alguns desses reis foram os etruscos, tá? Teve 2 ou 3 reis latinos, depois foram só reis etruscos. E aí os etruscos envolvidos, os reis etruscos, o último rei etrusco envolvido em guerra com vizinhos lá, a população dos latinos, a população romana de latinos, vai derrubar o rei etrusco e vai colocar uma outra forma de governo no lugar, que é a república. República, res pública, ou seja, coisa do povo, coisa popular, né? Então, esta coisa pública, a República Romana, vai durar, gente, aí é uma incógnita. Sabe por quê? Porque a República ela começa em 509 a.C., mas olha aqui que eu botei 2 datas. 27 a.C. e 476 depois de Cristo. Porque oficialmente Roma nunca deixou de ser uma república. Mas, a partir do ano 27 a.C., eu inauguro uma nova fase nessa república, que é a do Império, certo? Então, a República Romana, como é que ela funcionava? A política romana contava com uma importante estrutura de poder, o Senado. Os senadores eram membros da elite romana que se reuniam para criar e debater as leis, escolher os líderes executivos, reis, cônsules, imperadores, conforme o período ali, né? Conforme o período, se era monarquia, se era república, quem é que mandava, eram os senadores que escolhiam, tá? Mesmo quando era rei, não era o filho dele que assumia. Morria o rei, o Senado escolhia um novo rei, tá? E a mesma coisa na república. A república vão ser cônsules. E esses caras têm um período determinado para governar e depois eles são trocados. Tá? Então, o Senado da República, ou o Senado, que vai eleger o cara que vai governar por um determinado tempo. No Império, a coisa é um pouquinho mais complicada, mas, enfim, o Senado ainda está lá dando seus pitacos. Tá? Para fiscalizar, e também o Senado servia de fiscalização desse poder executivo. Possuía também uma Assembleia de Soldados, com mais de 45 anos, que opinava sobre as decisões do Senado, né?
Depois de um certo período, o povo comum passou a ter uma certa representatividade através de um representante seu, que era o tribuno da plebe. Tá? Depois de um determinado período da República Romana, começou a se dar ouvidos também ao povo comum, né? Não só a elite, através de um cargo chamado tribuno da plebe. Então, era um cara que vai representar o povo lá dentro do Senado. Tá? Roma era extremamente militarizada e não era raro que alguns desses políticos também fossem chefes militares. Tá? Então, às vezes, o cara era senador, mas, ao mesmo tempo, o cara era um general, era um cara que tinha um exército ao seu dispor. Vamos ver o que é Roma. Né? Roma é uma cidade. Tá aqui, ó, cidade de Roma. Aqui é a região desse povo dos latinos. Tá? Então, tem o Roma e tem algumas outras cidades latinas aqui. Aqui no seu amarelinho tem o tal dos etruscos, que depois vão reinar em Roma por um determinado tempo. Né? Magna Grécia, que são colônias, são cidades de gregos. Né? E aqui o verde, ó, Cartago. Os cartagineses são descendentes dos fenícios, que ficam lá no Líbano, lá na Ásia. Né? E os fenícios, que eram navegantes comerciantes também, assim como os gregos, criaram várias colônias ao longo do Mediterrâneo, e uma delas, Cartago, que se tornou uma cidade fortíssima e poderosíssima. Tá? E aí os romanos, em determinado tempo, depois que Roma vai crescer, e Roma vai começar a conquistar, dominar essas regiões aqui da Itália, sob a sua influência. Então, Roma vai ser a cidade, mas ela também vai começar a centralizar e a dominar as outras cidades da Itália. E nisso vai causar uma rivalidade com Cartago, até por questões comerciais, econômicas. Então, vai ter uma série de guerras entre Roma e Cartago. Tá? Roma vai ganhar e vai aumentar a sua influência. Esse mapa aqui é justamente das guerras púnicas, que nós chamamos, que são as guerras entre os cartagineses e os romanos. E olha aqui como a gente vai ter Roma assumindo o que antes era influência dos cartagineses. Ó, Cartago está aqui, né? Mas olha só, eles vão chegar numa parte da Espanha, do que hoje é a Espanha, uma parte da França, vão dominar toda a Itália, uma partezinha no norte da África. Opa, então aquela cidade de Roma já está se tornando uma coisa muito maior do que uma mera cidade. Mais ou menos entre 60 e 35 a.C., nós vamos ter o surgimento de um tribuno da plebe, que vai se tornar cônsul de Roma, e que vai ser uma das figuras mais conhecidas da história, chamado de Júlio César. Inclusive, muita gente pensa, quando a gente pergunta sobre um imperador romano famoso, todo mundo vai falar no Júlio César. Mas Júlio César nunca foi imperador. Ele não foi imperador romano. Ele era um cônsul, ele foi cônsul, que era o cara, e eram 2 ou 3 cônsules. Então, os caras que dividiam o poder entre si, né, por um tempo, era 1 ano, 2 anos que o cara era cônsul. Mas o Júlio César foi um grande general, e ele vai conquistar um território enorme para Roma. Olha, vejam bem, Roma está aqui na Itália, olha onde está Roma. Aí toda a Itália a parte da Macedônia e da Grécia, ele vai dominar essa parte da Ásia Menor, vai dominar a terra onde Jesus Cristo nasceu e morreu, aqui, ó, na Judéia, Jerusalém, o lugar onde Jesus morreu, né? Belém, o lugar onde Jesus nasceu, está por aqui. Então, tudo isso está sob o poder romano. Tá? Ele vai ter influência sobre o Egito, não vai dominar, mas vai ter uma influência muito grande sobre o Egito. Tá? Vai ter ainda a rainha do Egito, que inclusive vai ser amante, vai se tornar amante, vai ter um filho com Júlio César, né? Mas o Roma protegia o Egito, então se meteu nas disputas internas do Egito. Então, veja isso aqui tudo, e ele vai conquistar a Gália, que hoje é a França. A França e a Bélgica, isso o Júlio César vai conquistar. Tá? Claro, algumas dessas regiões já estavam conquistadas antes dele, mas ele vai afirmar o poder romano sobre isso. Tá? E depois
nós vamos ter essa parte lá amarela aqui, é a extensão máxima do Império Romano. Então, vejam que Roma, de uma mera cidade, né, ela vai crescer tanto que ela vai dominar política, econômica, militar e culturalmente quase toda a Europa, partes da África e da Ásia Menor ou do Oriente Médio. Ó. A região da Mesopotâmia, da Babilônia, tudo vai ficar na mão dos romanos, inclusive a Inglaterra. Ó. Essa aqui que está escrito Britânia é a Inglaterra. Eles vão dominar lá também. Então, a maior parte de população, a maior concentração de populacional do mundo daquela época vai estar sob o controle do Império Romano. E império é justamente isso, tá, pessoal? Quando um reino, um determinado reino, ou uma república, ou um país, extrapola a sua área de influência e vai ter outros povos e outros lugares sob o seu domínio, tá? Roma vai criar, depois do Júlio César, o Júlio César vai ser assassinado, tá? Os senadores romanos vão desconfiar que o Júlio César quer muito poder e quer se tornar imperador de Roma, quer se tornar um rei absoluto, um cara com poder absoluto. E aí os caras enchem ele de facada na entrada do Senado. Ele está indo para uma reunião no Senado e os caras fazem uma trampa lá para ele e mais de 10 caras, 15 caras vão lá e enfiam a faca nele. Isso é uma coisa simbólica, né? Porque 2 ou 3 poderiam ter matado ele, mas todos esfaqueiam ele para mostrar o desacordo deles com ele. Mas o sobrinho do Júlio César, o Otávio, que era protegido político do Júlio César, era quase como um filho adotivo do Júlio César, Otávio Augusto, vai se tornar imperador, o primeiro imperador de Roma, em 27 a.C. Vejam, então, que quando Cristo nasceu, já tinha um imperador em Roma. E esse imperador era considerado divino, quase como um deus. E ele mandava e desmandava e era o cara que impunha. Boa parte deles era meio maluco da cabeça, tá? Então, é um negócio bem complicado. Mas vejam, olha aqui, ó. Tem várias fases aqui, então esse mapinha, depois, se vocês conseguirem ler a legenda, dá pause, mostra a extensão máxima do Império Romano. Então, domina Egito, domina norte da África toda a Península Ibérica, onde hoje tem Portugal e Espanha, a França e uma parte da Alemanha, o norte, aqui é onde é a Áustria, a Suíça, toda a região onde tem Croácia, onde tem Sérvia, Macedônia, a Grécia, tudo isso aí está na mão do Império Romano, inclusive o Oriente Médio. Todos os países que hoje são países árabes lá no Oriente Médio estavam na mão do Império Romano. Beleza? É um negócio enorme o Império Romano. Como é que eles conseguiram isso? Uma poderosa máquina de guerra. Os romanos desenvolveram um poderosíssimo exército dividido em várias unidades, que variavam de 3.000 a 5.200 homens, as legiões. Então, a legião era um corpo de exército independente um do outro, né? Então, de repente, eu vou ocupar uma região, mando uma legião para lá, né? Então, eram como se fossem exércitos separados, individuais, que eles iam de 3.000 a 5.200 homens. Às vezes, um comandante possuía 2, 3, 4 legiões sob seu comando. Um cara como Júlio César, por exemplo, entrou na Gália com mais de uma legião. As legiões eram subdivididas em cortes, que tinham aproximadamente 500 homens. Então, a legião ela se dividia em blocos, como está aqui. Ó. Então, eu tenho isso aqui, é uma legião romana, isso aqui tudo é uma legião romana, e eu tenho uma divisão em cortes, que é as divisões para ataque, e um corpo de cavalaria também. E as cortes se dividiam em centúrias, que variavam de 80 a 160 homens. Então, dependendo do número de centúrias que eu tinha o tamanho da corte. Extremamente disciplinadas as forças militares romanas e muito bem equipadas, as legiões romanas contavam também com unidades de cavalaria e sofisticadas armas de guerra, máquinas de guerra, tornando assim o exército romano quase que imbatível, tá? Então, eles estavam bem equipados com escudos, com lanças, com gládios, com armaduras, com capacete, andavam disciplinadamente, faziam formações, por exemplo, lá
caso de uma carga desordenada de inimigos, os caras se fecham todos, tapam em cima e embaixo, as flechas não entram, e aí, pelo espacinho, atrás daquele cara que está segurando o escudo, tem um outro com uma lança, e ele coloca a lança, então, por dentro, entre os escudos, e ali ele vai rechaçando aquele ataque desgovernado. Depois ela abre, tem uma carga de cavalaria, depois ela abre e vai para o corpo a corpo, e eles ganhavam sempre a maioria das batalhas. Com a gigantesca expansão de Roma, os legionários eram recrutados entre diversos povos sob domínio romano. Então, esses soldados romanos, muitas vezes, vão ser de outras nacionalidades. Tá? Crise e queda do Império Romano. A partir do século III, no entanto, uma crise prolongada motivada por fatores internos e externos. Século III já depois de Cristo, tá? Então é 200 e poucos anos depois de Cristo. Desorganizou o Império Romano e contribuiu para a desagregação, tá? Roma cresceu demais, começou a ter problemas administrativos, começou a ter rebeliões, revoltas, e Roma não tinha mais condição de manter aquele exército gigantesco, de manter todos os funcionários administrativos e tudo mais, e a coisa começou a ficar difícil. E ataque de outros povos, e escassez de alimentos e tudo mais, então começa a entrar em crise esta gigantesca coisa chamada Império Romano. Internamente, os altos custos para a manutenção e administração de um território gerou uma crise financeira, aumento de impostos, desvalorização da moeda. As fronteiras vão sofrer pressão também dos povos germânicos. Na próxima aula nós vamos ver quem são esses caras, que vai trazer inseguranças para as cidades e vai gerar um processo de ruralização dentro do Império. As pessoas vão começar a abandonar as cidades e vão começar a ir morar nos campos, tá? Até em busca de emprego, em busca de trabalho. Isso vai mudar a relação de trabalho também em Roma. E a mão de obra escrava vai começar a escassear, porque Roma vai parar de fazer guerra de conquista. Parando de fazer guerra de conquista, só vai se defender, não vai captar mais escravos, certo? Então, daqui a pouco vai começar a escassear essa mão de obra escrava, e quem é que trabalha e quem é que produz, né? Aí vai entrar em colapso. E o poder imperial romano vai ficando cada vez mais enfraquecido devido à crise financeira. Os imperadores têm dificuldade de pagar os soldados e manter o exército tão bem equipado. Beleza? Gente, está ficando muito longo o vídeo. Eu vou deixar, vocês pauseiam aqui depois e olham. Tá? Há algumas tentativas de solucionar essa crise, tá? Que é dividir o império, né? Então, em determinado momento, ele vai se dividir em dois. Isso é muito importante para nosso entendimento futuro, tá? Então, olhem, leiam isso aí. Beleza. E o cristianismo, tá? Expansão do cristianismo no Império Romano. Os primeiros 2 séculos do cristianismo, a religião fundada por Jesus Cristo, na realidade fundada pelos seguidores de Jesus Cristo, ela vai ser uma religião perseguida, tá? Vão perseguir muito os romanos. Mas com a crise no século XIII, o cristianismo vai se popularizar e passa de ser uma religião só de escravos e de pobres e começa a ganhar as camadas mais altas da sociedade romana. Até que em 313 o imperador Constantino vai liberar o culto, né, do cristianismo, e ele mesmo vai se batizar como cristão antes de morrer. Em 380, isso já é século IV, tá? 380, século IV, o imperador Teodósio vai transformar o cristianismo em religião oficial do Império Romano. Tá bem? E isso é muito importante. Olhem o finalzinho do texto aqui. E aí a queda do Império Romano. Então, ao longo do século IV, dos anos 300 e pouco, vai surgir, aliás, no final do século IV, 380, por aí, vai surgir uns caras chamados Hunos. Átila, o rei dos Hunos. Hunos são povos aparentados dos que a gente tem hoje, dos mongóis, lá do meio da Ásia. Povos nômades, cavaleiros. E esses caras vão vir com tudo para cima da Europa, com hordas de milhares de caras. E assim como eles somem, eles desaparecem, porque eles são muito rápidos, excelentes arqueiros e tudo mais, e vão fazer um estrago. E os povos germânicos, com medo de serem totalmente destruídos por estes hunos,
que surgem e desaparecem do nada e invadem, saqueiam as suas coisas, suas plantações, tudo, eles começam a entrar dentro do Império Romano. Alguns grupos de forma pacífica, alguns grupos já tinham um relacionamento com os romanos há muito tempo, isso a gente vai ver depois, na próxima aula, e outros de forma violenta, e começam a combater, a derrotar algumas legiões romanas lá e invadir as fronteiras e tudo mais, e alguns grupos vão chegar até Roma, né? Roma, Ravenna, as principais cidades do Império Romano, e vão fazer saques, enfim. Até que, no século V, depois de diversos grupos saquearem Roma, finalmente, em 476, Odoarco, um chefe, depõe o último imperador de Roma, Rômulo Augusto. Tá? Então, aí acabou o Império Romano do Ocidente. Lembra que o Império Romano se dividiu do Ocidente e do Oriente? O do Oriente vai continuar, vai mudar de nome, mas é outra coisa. Mas o Império Romano do Ocidente vai, então, desaparecer, não, vai deixar de existir aquela estrutura imperial, certo? E aí é o fim de Roma. E aí marca o fim da Idade Antiga e o começo da Idade Média, certo? Aqui eu botei curiosidades para vocês, depois vocês leem essas curiosidades, vê se vocês entendem. Ó, o último imperador, Rômulo, tem o mesmo nome do primeiro rei de Roma, Rômulo. Então, o primeiro e o último, não tem outro Rômulo em toda a história de Roma. Nesses 1.200 anos, tem o Rômulo, que é o fundador, e o Rômulo, o último imperador. E, casualmente, o primeiro imperador chama-se Augusto, e o último também. Então, é Rômulo Augusto. Ele junta o nome do primeiro rei e coisa. É interessante, parece profético isso. E era um piá, tá? E aqui, depois vocês copiam e leem sobre o idioma, tá? Eu acho até que eu vou dar um exercíciozinho para vocês sobre a questão do idioma. Vocês viram que o nosso idioma ele descende do idioma dos antigos romanos, o latim. Tá? Então, a nossa língua é uma língua latina. Todas as nossas palavras têm radicais, aliás, todas não, a grande maioria do que a gente fala são radicais latinos, tá? Mas nós temos uma influência muito grande do idioma grego também. Tá, queridos? Ficou longuíssimo o vídeo, me desculpa, eu achei que ele ia ficar mais rápido. E agora não está querendo responder aqui o meu... Deu? Atenção. Isso. Tá, pessoal? Então, ficou longo, perdão, mas eu tentei fazer o mais sucinto possível, mas reduzir metade de um ano em uma aula é difícil. Tá bom, queridos? Um abraço a todos, bom trabalho.